Opa, bem-vindos aqui ao canal. Hoje estou trazendo aqui a decklist na qual eu acabei pegando top 1 com Pac-Man Burn. Eu não vou mentir que não era um resultado que eu estava esperando. Eu testei um pouquinho esse deck, acabei jogando. Ele foi bem, mas não tive tanto tempo para treinar, para testar o deck. E eu acabei no meio ele no meio cru pro campeonato. Eu acabei ficando com 3 vitórias e um empate, que eu vou acabar entrando um pouquinho mais em como foi cada partida após a decklist. Mas essa é uma criação que começou com um jogador da minha local há cerca de alguns meses ali atrás. Eu vi, me interessei e acabei montando deck para esse campeonato, porque eu queria uma coisinha que não fosse tão competitiva, eu não queria. Eu tava buscando algum deck mais divertido para jogar, para poder tryhardar mais forte no próximo campeonato. E acabei achando esse deck que eu achei muito divertido, com uma ideia muito legal. O top 1 não vou dizer que veio com grande facilidade, não veio. Tive bastante momentos em que eu achei que ia perder minhas partidas. Mas esse daqui que ele demonstrou uma consistência bastante interessante. E uma carta que eu acabei adicionando, eu acho que fez toda a diferença. Que eu já vou estar entrando mais pra frente com ela. Por conta dela, acabou que o deck ficou com 42. Eu não consegui mexer em nada no deck. Eu não queria tirar nada que eu achei que poderia ser importante. Então, sim, tem espaço para tu trabalhar e tu melhorar esse deck ainda. Para diminuir essas duas cartas. Mas vamos pra decklist. 3 Stealth Bird. Cara, ele foi bem nos testes que eu fiz jogando algumas matchups amistosas e algumas outras coisas. Ele era bem amigável, ele era tipo, bem melhor. Mas esse campeonato ele também foi bom. Ele foi legal na segunda rodada, na terceira rodada também ele foi bom. Mas ele não foi incrível, tá? Ele não foi espetacular. Mas ele é uma carta. Ele é um dos pilares desse deck. Dei aqui Medusa Worm 3 Swarm of Scraps, basicamente a mesma coisa. Fenomenal os dois, muito bom mesmo os dois. De novo, tem algumas cartas que eu achei que poderiam ir melhor, que que não foram tão bem, mas essas aqui não. Essas aqui realmente são cartas que são essenciais, são do core do deck. E, pô, foram super bem no campeonato mesmo. Principalmente Medusa. Medusa eu comprei bastante nesse campeonato. O Scrabs eu acabei vendo pouco, mas a função é a mesma. Daí, 3 Deslacuda. Cara, o Deslacuda eu vi ele pouquíssimas vezes no campeonato. Eu acho que eu vi ele no game 1, no jogo 1, e no game 2 do jogo 2. E só. Eu não vi ele no resto do campeonato. Ele é uma cartinha também que ele é muito forte. Basicamente, quando ele tá em campo, tu começa a ter muito mais recursos, comprar muito mais carta. Se tu conseguir colocar teu oponente e deixar ele vivo em campo, ele acaba sendo uma carta que gera muito recurso. Ele também é essencial pro deck de Pac-Man. 2 Golem Guardião. Cara, ele, sinceramente, eu usei acho que ele só no game, na rodada 4. Não fez muita coisa, uma cartinha bem mais ou menos. Ele ele basicamente entra naquela lógica de, pô, preciso de mais coisas para resolver o monstro, além do Scrabs e da Medusa, mas ele não consegue fazer o serviço inteiro dele, ele não é tão incrível assim. Daí a gente tem 2 Swarm of Locutus, que é os Louva-a-Deus, né, que destrói Spell e Trap. Cara, como eu peguei pouco deck de Spell e Trap mais forte, assim, ele acabou tendo pouca utilidade. E quando eu precisei dele, acabou que eu não comprei ele. Ficou uma situação meio esquisita, mas. Cara, ele é uma cartinha também que ela é bem plausível assim, de se cortar e deixar de side, sabe? Não, não julgo quem faz isso. Daí, saindo dos monstros entrando pra spell, que eu acho que é uma das grandes questões do deck de Pac-Man Burn, que eu acho que difere ele de Pac-Man, que é 3 canhão, a Wave Motion, né? Cara, isso aqui, se tu consegue deixar teu oponente meio travado, isso aqui é basicamente um timer que teu oponente vai ter que jogar, pô, pensando em como não perder pra isso. E o principal disso é, tu não vai dar isso aqui de dano de uma vez só, mas tu vai dando dano de pouquinho em pouquinho com Pac-Man, tu dá dano com Stealth Bird, e isso aqui, tipo, em 3 turnos o campo já mata. Tô dando 3.000, 4.000 de dano, várias vezes já mata. Eu comprei, acho que umas 3 ou 4 vezes no torneio, e todas que eu comprei, ela foi incrível. Uma vez ela quase sempre pra matar, mas contra um deck específico que eu tava entrando na mais pra frente, entrando depois quando eu tá falando sobre as partidas, ela foi incrível porque o cara tinha que ficar descartando carta com o Brionac pra ficar voltando ela, porque se ela ficasse em campo, ela ia matar o cara num hit só. Daí eu forcei o cara a não conseguir progredir tanto o jogo dele pra ele não morrer também. Mas foi muito bem no torneio. Daí umas espadas luz reveladora, um limite de nível.
Duas cartas também são bem core do deck de Pac-Man. São cartas que travam o adversário. Cara, a Espada Luz Reveladora eu não lembro de ter usado no campeonato. O Limite Nível eu usei uma vez e foi bem. São duas cartas também core, não tem muito o que mexer. A Wall e uma União Gráfica. Eu não vou mentir que eu não lembro de ter comprado nenhuma das duas, nenhuma vez no campeonato. Nenhuma vez eu lembro de ter comprado. Mas, de qualquer forma, são cartas também muito fortes, são cartas core do deck. 3 Strafing Roar. Basicamente, eu. São cartas também core, que não deixam o oponente atacar. Foram incríveis no campeonato pra mim, foram muito importantes as três. Eu vou estar falando junto sobre o Awoku, tá? Pra mim, essas 6 aqui são cartas espetaculares pro deck, por conta que tu acabou forçando o teu oponente a meio que não conseguir bater nos teus bichos conseguem ficar flipando depois, tu consegue ativar efeitos, a ajuda ameaçadora ainda é um pouco melhor, porque tu já consegue bater e tudo mais, e algumas coisas como, tipo, que atacam direto também são bastante prejudicados por isso aqui, como o sapinho lá que destrói magia e armadilha. Cara, essa carta aqui é muito forte. Mas o Albuco também tem um valor muito, muito grande mesmo, assim. São duas cartas que também são bastante core. Cara, duas cartas que me surpreenderam bastante, eu não tinha muita expectativa, mas foram super bem, foi Scrap Iron. Basicamente, essa carta aqui, ela foi uma das cartas mais importantes para eu ganhar a rodada... para empatar a rodada 2. Eu não sei se eu ganharia tudo mais, mas a primeira partida foi importante para eu ganhar. E na segunda partida ela acabou atrasando demais o jogo, fez o jogo demorar muito mais e acabou indo pro tempo. O cara acabou ganhando o tempo e empatou, mas acontece. Mas essa carta que ela foi espetacular mesmo para mim conseguir os empates e uma vitória. Ela é muito, muito boa, me surpreendeu. Teto de Agulhas, cara, eu comprei muito pouco no torneio. Eu acho que eu comprei uma vez no na quarta rodada e eu consegui matar só um bicho do cara. E eu comprei uma vez na segunda rodada e aí sim ela foi importante. Ela basicamente foi a carta que fez eu ganhar o primeiro game da segunda rodada. Claro, eu tinha deixado o cara travado, mas não conseguia, tipo, dar dano. E isso aqui foi o suficiente para tirar todas as cartas dele. 2 Limit Reverse, sendo bem sincero, eu não resolvi essa carta. Acho que eu resolvi uma vez na quarta rodada também. Mas eu não precisava resolver pra ganhar ela. Essa carta aqui, ela, pô, foi muito mal no campeonato. Não... Quando eu comprava, ela tava morta na mão. Eu cogitando bem seriamente em tirar essas duas aqui, porque elas não foram bem, não curti. Eu entendo que é um reborn do cemitério e tudo mais, mas sei lá, não é uma coisa que eu curti jogar com. Daí o quarteto, né? Não tem muito ponto de correr. A Torrente Atribute não é uma carta tão boa, porque o Pac-Man geralmente quer ter muita coisa no campo. Eu acabei não usando nenhuma vez. Mas ainda assim, eu acho que é importante, porque às vezes tem que ter um botão de pânico de teu oponente vai ganhar o jogo, beleza, vamos usar a Torrente, zerar a mesa e começar de novo, porque, pô, não tem, às vezes não tem o que tu fazer, às vezes tu tem que perder tua mesa pra poder ganhar o jogo, né? Trapdoor Shot, Mirror Force, Soul Judgment tem muito o que falar, são cartas fortes, também são meio core do deck, talvez a Torrente dá pra tirar. E aqui é as duas edições que jogaram o deck de 40 para 42. Até o dia do torneio, como não tem que entregar a lista, eu tava com as 40 cartas. Só que eu falei assim, cara, eu preciso de alguma coisa para proteger de Heavy Storm, como tem Norlias, como tem de Ultimate Dragon, Night Sworn. Eu precisava de algo pra me proteger de destruição. E botei do Starlight Road. E essas cartas foram fantásticas. Eu vou entrar mais sobre elas quando eu começar a falar sobre as partidas, mas, cara, ela foi fantástica. Foi a melhor edição do deck que eu poderia ter feito num dia antes, assim. Eu falei assim, putz, eu preciso de uma coisa, eu coloquei essa Light Road e ela foi sensacional. Ela me ganhou um game no primeiro jogo e ela me ganhou um outro game na quarta rodada. Ela foi, tipo, fantástica, fantástica, fantástica mesmo. Cara, falar rapidinho sobre esse deck, eu só usei dois Stardust Dragon, eu não tinha nada de Mind Control, Brain Control pra roubar Turner do cara. Eu tava sem saco de conseguir carta de extra deck, de imprimir, coisa, que beleza, pode usar proxy. Mas teria que imprimir, botar carta, tava com uma preguiça, eu acabei botando dois Stardust Dragon aqui que eu precisava, porque eu realmente não ia usar isso nunca os outros. De tipo, um Chimera Tech, você acabasse usando um Cyber Dragon de side, mas meio que não tem muito pra onde correr. Cara, de side deck, dois Soul Release, porque tinha muito deck de Flight Sworn de sapo. Eu usei contra um Dragon Turbo Exodia e funcionou. Basicamente eu tive isso aqui, removi as coisas do cemitério dele e consegui tirar. Eu não sei, consegui tirar as cartas para ele fazer a Varaice. Foi muito, muito forte. Dos Future Dimensional Fisher, basicamente
A ideia era contra Lightsworn, contra Sapo. Eu cheguei a saidar, subir essa carta, mas ela não veio na minha mão, não consegui usar. Mas também é uma carta que eu falo bastante pra usar em deck de Pac-Man, que é muito forte. Necrovada, que foi MVP no segundo game da primeira rodada. Ela ganhou o jogo pra mim, e basicamente só isso que ela fez também no campeonato inteiro. System Down contra algum deck de máquina. Eu sabia que tinha um deck de máquina, acabei pegando na quarta rodada. Mas não comprei. Foi bem whatever. 2CD Crow, comprei por conta de saber que tinha muito deck de um Avarice, deck de Sapo. Cara, eu não consegui usar efeito dele, de verdade. O único momento que eu comprei é o momento que eu tava meio desesperado contra o Frog, eu acabei setando ele. Mas, fora isso, eu acabei não usando ele. Haniwata, porque eu sabia que tinha deck de Burn. Vou colocar aqui tudo junto, o Royal Decree e Haniwata, porque eu sabia que tinha um deck de Burn que era muito forte, que é o Nurse Burn. O Royal Decree, por conta daqui a pouco, teria algum deck de trap muito forte que eu queria atrapalhar. E o Haniwata, porque, pô, ele é uma range trap que nega dano, né? Eu sei que ficaria um pouco esquisito jogar com o Royal Decree, com a quantidade de trap que tem, mas contra o deck de Burn, essas cartas são necessárias, sabe? São, tipo, muito necessárias. E eu tava sem. Eu tinha essas 13 cartas, mais os 12 Starlight Road tava no side. E eu precisava, tipo, botar alguma coisa de side pra completar. Eu acabei botando 2 Lava Golem. Sinceramente, foram bem irrelevantes pra mim. Não saí nenhuma vez pra cima. Mas teria que pensar melhor sobre essa questão do side. Sobre as rodadas. Finalizando agora já a decklist. Sobre as rodadas. Eu. Na primeira rodada acabei enfrentando um Norlias Turbo. Ganhei de 2-0. Primeiro game eu consegui locar, botei um limite de área B, ele deixou as cartas em defesa, não conseguia me atacar. Daí ele tentou fazer ele fez uma jogada, gastou bastante recurso. Desse engano ele invoca um Plague Spader Zombie, eu consigo dar uma Needle de espinhos que destrói todo o campo dele, limpei o campo dele. Ele tenta fazer uma segunda jogada, coloca aqui copia efeito, ele copia o Norlias, ativa o efeito do negócio copiando o Norlias e eu nego com a Slide Roach. Basicamente ali eu ganho o game 1, no game 2 eu acabo sair dando uma Necrovalley, eu acabo botando Necrovalley logo em campo, ele não tem muita jogada pra fazer sem banir cartas do cemitério, ele não consegue desenvolver muito e eu acabo ganhando por conta disso. Acaba sendo um game até que bastante rápido. Rodada 2 eu acabo caindo contra um Frog e OTK, contra um jogador bastante experiente, na primeira rodada também era um dos melhores jogadores, inclusive ele ficou 3-1, ele acabou perdendo só pra mim no campeonato. O Frog acabou ficando com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O que eu joguei contra na segunda rodada. Daí dá pra ver que meu nível de enfrentamento tava bem alto. Basicamente, o jogo acabou demorando por conta que meu deck é um deck um pouco lento. Ele é um jogador também que é um jogador que joga um pouquinho lento. E o deck dele é um deck que faz muita coisa. E o game 1 eu acabei travando ele, fui matando de pouquinho em pouquinho, muito no efeito do flip do Stealth Bird, fui matando. Basicamente o game 1 durou uns 25 minutos e o game 2 durou uns 20 minutos e acabou o tempo, ele acabou me ganhando. No caso, ele acabou me ganhando e tinha tipo 20 segundos pra começar para fazer o terceiro game, a gente decidiu entrar no empate e paciência. Game 3, rodada 3, acabei caindo contra um Dragão Exódia. Ele tava 1-1 no campeonato porque ele acabou chegando atrasado e tomando uma match loss. E ele também era um jogador um pouco mais iniciante. Foi bastante divertido, porque Game 1, cara, eu não comprei nada de magia ou armadilha, e quando consegui comprar, comecei a dar um dano. Basicamente, eu ia matar ele no próximo turno, ele começou a comprar carta, fechou o Exódio, acabei perdendo por um Exódio. Foi bastante engraçado. Mas aí, Game 2, eu, tipo, comecei muito bem, dei muito dano, botei muita pressão na mesa, ele não conseguiu fazer meio que nada. E no Game 3, essa terceira rodada, ele começou a comprar uma hora muita carta, chegou a ter 8 cartas na mão uma hora, e tipo, muita coisa no grave, e ele começou a usar cartas que descartavam, trade-in, reload, ele conseguiu, tipo, deu 1, 2 reload de seguida, e tipo, eu não lembro direito como é que aconteceu a sequência, basicamente ele tava com 3 cartas na mesa, na mão, e um Bryonak. Tipo, e não tinha mais nada que fazer, ele meio que parece que ele. Eu achei que ele ia me ganhar, dar um exódio, alguma coisa, mas meio que parece que as coisas foram indo errado, e ele chegou numa situação, assim, muito esquisita mesmo. É bom pra mim, né, que ele acabou dando essa bricada, porque eu acabei vencendo, mas eu acabei levando, assim, pra 2 vitórias e um empate. Deu chego na terceira rodada, basicamente tinha uma pessoa que jogou contra mim,
que tava 3-0 e outras duas pessoas estavam com duas vitórias e um empate. Acabou que eu joguei contra quem tava 3-0, por conta que se a gente jogasse um contra o outro, meio que o primeiro tava 3-0, teria que jogar contra o quarto, já tinham jogado um contra o outro. Provavelmente dava algum problema de tipo, não batia, sabe? Não dava os embates. Mas, primariamente, o que aconteceu foi, eu acabei caindo contra ele, ele tava de máquina. Primeiro game, eu abri muito bem mesmo, botei muita pressão na mesa. Ele ganhou no dado, mas tentou jogar, não fez muita coisa, voltou para mim, eu fiz muita coisa, botei muita pressão na mesa, ele não conseguiu resolver, e acabei ganhando o primeiro game assim. Foi, tipo, um game bastante que eu tava muito forte, eu botei muita pressão na mesa. No game 2 cara, ele abriu muito mal mesmo, assim, tipo, ele tava com uma mão, depois ele me mostrou uma mão muito ruim, não tinha muito o que ele fazer, ele deu bastante azar ali, e eu acabei controlando o jogo do início ao fim, acabou ganhando de 2-0. Aconteceu que no final o segundo lugar também ficou com 10 pontos, com 3 vitórias e um empate, só que pelo meu desempate ser melhor que o dele, acabei vencendo e ficando em primeiro lugar. Não cheguei a jogar contra o deck dele, mas, cara, eu acho que, no geral, foi um campeonato bastante disputado, assim. Deu 16 jogadores, bastante jogadores com nível interessante, e bastante decks diferentes, assim. Eu acho que tinha dois Frog Monarca, e eu acho que tinha um Dragon Turbo puro e tinha um Dragon Turbo Exodia, e tinha dois Lightsworn. Tirando isso, é tipo, tudo deck diferente, sabe? Tinha, tipo, 13 decks diferentes, entre 16 jogadores. E isso acaba dificultando bastante na hora de fazer o site e tudo mais. Então, várias decisões que eu posso ter tomado no site podem ter sido as mais corretas. Mas, no geral, eu tô bastante satisfeito com o deck, tô bastante satisfeito com o meu resultado. Eu não esperava ganhar, sendo bem sincero, eu tava me preparando mais pra tipo, jogar isso mais na calma pro próximo de eu investi de verdade meu tempo. Mas muito feliz. Agradecer a todo mundo que deu uma mão, agradecer o Eduardo, que emprestou grande parte dos decks. Ao Vitor e o Rafa, que me deram uma ajudada a treinar com esse deck numa noite aí. A Bianca, que também deu uma baita de uma força com a sede e também na hora de imprimir as cartas. E agradecer a todo mundo que foi no campeonato, que conseguiu participar. É uma vitória que chegou para mim, mas poderia ter chegado para vários outros, porque foi um campeonato que, cara, até a última rodada tinha 5, 6 pessoas que estavam num nível muito bom, que estavam com resultados muito bons. Mas muito satisfeito mesmo com o resultado e muito obrigado por quem assistiu o vídeo. Espero que essa decklist tenha ajudado vocês. E até uma próxima. Valeu.